Começando mais um 2 no Pod, Marombicast, com meu amigo Rodolfo Molinos, que está de volta aqui com a gente. Primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores, Nutrievolution, né? Tá fortalecendo sempre a gente. Essas barrinhas aqui, cara, são sensacionais, mas esse dia eu tive lá até... Eu tenho que ir lá pegar minha creatina, cara. Então, acabou. Eu tive lá, vou buscar hoje, quando sair daqui. Esses dias. Inclusive, ontem eu falei com o Rodrigo e tal, e peguei um produtinho novo lá, um pré-treino lá que é tem que ir lá, renovar as nossas barrinhas, que nossos convidados estão levando todas e adorando. Enfim. Então, Nutrievolution, que está aqui com a gente nesse podcast, e em todos os podcasts, né? Agradecer pelo apoio. E o estúdio Abelha Digital, que é onde a gente grava aqui nosso podcast. Se você quer ter um podcast, não sabe por onde começar, faz contato com a gente, que a gente vai te dar toda a direção. Quer gravar um conteúdo para sua rede social? Você quer gravar o seu curso online? Enfim, tudo que for ligado ao digital, a gente está preparado para te atender. Criar sua logo, fazer edição de vídeo, tudo isso, ok? Então, chama a gente no direct, Instagram, @abelhadigital.pt. O Instagram da Nutrievolution é @nutri.evolution. Exatamente. Hoje, Rodolfo... Não, lembrando também que acesse o Marombi. Pois, sempre esqueço. 2 no Pod, tá? Nosso canal 2 no Pod. O Marombi é um quartinho dentro daquela mansão. Então, assim, vamos lá. Então, para acessar o Marombi Cash, vá pelo 2 no Pod no YouTube. É só digitar dois mesmo no pod, tudo junto, que já vai aparecer lá o nosso mestre 2 no Pod, com o nosso quartinho lá, como o Molinos falou, do Marombi Cast. E segue também lá, compartilha para fazer esse quartinho virar uma suíte, entendeu? Virar uma coisa... Isso aí. Entendeu? Segue a gente aqui, se inscreva aqui no canal, tá? Do 2 no Pod. Ative o sininho. Curta ou não curta o vídeo, mas compartilha, porque é muito material que a gente vai ter aqui ligado à educação física, ligado à saúde. Desculpa, educação física só não. Saúde, nutrição, tudo isso. Qualidade de vida. Qualidade de vida, medicina esportiva, tudo isso a gente vai ter sempre aqui no Marombi Cash. E algumas pessoas perguntam também por que Marombi. O Marombi foi a ideia do Molinos, porque o bi é de abelha e por causa do estúdio Abelha Digital. Então, algumas pessoas me perguntaram isso. Então, é por causa disso. E foi um nome muito bacana que ele teve essa ideia. Então, quero que você faça as honras aí da nossa convidada de hoje, muito especial. Hoje nós vamos falar sobre massagem. Não sei se você sabe da importância da massagem para o emagrecimento, na qualidade de vida mesmo, como a proposta é essa, a ideia é fazer cada vez mais, trazer para vocês esse tipo de conteúdo que às vezes você não faz noção de como algo pode te ajudar no processo de perda de peso, de emagrecimento, até mesmo de estética, enfim. E a massagem é uma das coisas que eu intitulo muito importante para qualquer objetivo ligado a isso, até mesmo para relaxamento. Então, nada melhor do que essa convidada, a Dani. Eu costumo chamar ela de Dani Estética, né? Porque é assim que ela se apresenta no Instagram. Aí eu perguntei, Dani, fala o seu sobrenome. Ela, não, Dani, só Dani mesmo. Dani. Então, para quem é sinistro, para quem só Dani já fala tudo. Bem-vinda, Dani. Obrigado por aceitar o nosso convite. Assim, estou muito feliz de ter você aqui. É uma pessoa que já tem alguns anos nessa área. A Dani tem uma formação não só de massagem estética de um modo geral, mas hoje ela está mais voltada para a massagem, que ela conversou com a gente antes. Então eu quero que você comece falando um pouquinho da Dani e um pouquinho da sua história, e a gente vai perguntando, vamos descobrindo quais são os benefícios da massagem para as pessoas. Okay. Obrigado. Agora a gente pode cortar, Eduardo, e começar de novo. Brincadeira, Dani. É porque a Dani tava nervosa. Sim. A Dani tá super nervosa de participar aqui do episódio. E eu falei, toda hora a gente fazia uma pegadinha com ela. Uma brincadeira. Por isso que eu falei isso agora. Agora é de verdade. Mas é de verdade, Dani. A gente queria que você... Dani é brasileira, né? Não dá nem pra perceber, né? De Fortaleza. Sim. Terra boa. Terra boa.
Queria que você contasse aí pra gente, sempre, né, quando tem um imigrante aqui, seja lá de qual nacionalidade for, queria que você contasse como você veio parar em Portugal, há quanto tempo, de quem foi a ideia, e aí depois como que você foi parar na massagem. Mas queria que você contasse a tua história aí desde o início aqui em Portugal. Ok. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Apesar de nervosa, eu também estou bem contente de estar aqui. E assim, eu já vivo em Portugal há 25 anos. Sim, vim para cá, tinha apenas 18 anos. Tinha aqui família na altura, tinha minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado, e vim morar com eles. E tive vários empregos, entretanto, quando cheguei aqui, trabalhei em supermercado, trabalhei numa fábrica e trabalhei no café também. Imigrante raiz, né? Exatamente. Aí, depois de um tempo, eu senti a necessidade de ter uma formação mais profissional de algo que me desse mais prazer de fazer. E, na altura, eu vi vários cursos e, em 2005, eu fui fazer uma formação de estética, que foi o que mais me interessou na época. Fui fazer uma formação de esteticista numa escola em Lisboa, uma formação, por acaso, bem intensa. Foram 2 anos, era de segunda a sexta, 4 horas por dia. Foi muito difícil conciliar a formação com o trabalho, mas eu consegui e me formei em 2007 e depois comecei a trabalhar na área aqui. E depois, em 2008, minha vida sofreu outra mudança, que hoje em dia meu marido, que na altura era meu namorado, foi trabalhar em Angola, teve uma proposta para trabalhar em Angola, e em 2008 eu fui com ele morar em Angola. Morei em Angola até 2015 e ele ainda está lá e cá até hoje, que o trabalho dele ainda é lá, mas eu depois, em 2015, trabalhei na área lá esses anos todos, até 2015, e depois de 2015 tive a minha segunda gravidez, e foi uma gravidez de alto risco. Vim para Portugal de férias na altura e depois não consegui retornar mais para Angola. Tive sangramento, etc., aí tive que ter repouso absoluto. E de 2015 até hoje, fiquei aqui, já não voltei mais para Angola. Ele, entretanto, ainda volta, mas eu permaneci aqui. E, graças a Deus, correu tudo bem. A bebê é saudável, nasceu, deu tudo certo. Resumindo essa história, né? E depois, em 2019, eu tive a ideia de começar a atender a domicílio. Por quê? Por causa das crianças, para ter mais tempo com a família. E comecei a atender com massagem. Já era da área, claro, mas aí comecei a atender domicílio. Mas você não começou como massagista? Não, comecei como esteticista. Ah, tá, Ou seja, fazia corpo, né, massagem, fazia rosto, limpeza de pele, fazia depilação, tudo da área da estética. Mas isso em algum lugar fixo? Sim, sempre em lugar fixo. Isso no início aqui em Portugal, depois em Luanda, quando eu fui morar lá. E depois, quando eu voltei para cá, em 2015, né, depois, quando eu retornei a trabalhar, mesmo de vez, depois que a bebê já tinha 2 anos, aí tive essa ideia. Não, para voltar a trabalhar, o mercado de trabalho é muito complicado aqui sozinha, e tive a ideia de começar a atender a domicílio, que no Brasil já é super normal, aqui nem tanto, né, mas hoje em dia já as clientes já aderiram a esse método. E como o domicílio limita um pouco, né, o atendimento, não dá para estar fazendo muita coisa, rosto, não dá para levar uma máquina, aí resolvi fazer só massagens. Aí me especializei em drenagem linfática, que é o que eu mais faço hoje no meu dia a dia. E pronto, até hoje estou com atendimento home care. Você tem dois filhos ou 2 filhos? Um casal. Casal. Qual a idade? O mais velho tem 12 e a pequena tem 7. Aí, 7, quase igual ao meu. Eu falei 7 mês que vem. E quando você começou a trabalhar para alguém, né? Sim, exatamente. Para alguém, e depois você fez a transição para trabalhar por conta própria, exatamente, é isso? E como que foi, assim, para as pessoas entenderem, né, aqui em Portugal, como que foi essa transição? Porque que a gente sempre fala, né? A pessoa quer crescer, aqui em Portugal, principalmente, né? Você tem que trabalhar por conta própria. Não tem jeito. Sim, entendeu? não tem jeito. Não tem jeito. Assim, aqui você não tem grandes salários, né? Se você trabalhar para alguém. É muito raro, você sabe disso. Por mais que seja uma área que aqui em Portugal ainda é bem procurada, por mais que tenham muitos salões, mas se você tiver o seu negócio, obviamente, a possibilidade de você
crescer e expandir é muito maior. Como é que foi a transição sua de trabalhar para alguém, né? E essa ideia, essa pergunta tua, eu acho bastante legal, porque eu também passei por uma transição aqui, né? Apesar de tudo, quando a gente não chega podendo exercer a profissão. Claro. Então, a gente tem que fazer algo antes. E essa transição pode ajudar muitas pessoas também aqui. Isso é a parte mais complicada hoje. A gente tem um trabalho, a minha esposa principalmente, ela tem um trabalho muito bacana. Eu faço com ela, não sou tem 100% nisso, desculpa. Mas um dos trabalhos é justamente ajudar profissionais a fazer essa transição, né? Para pessoas que querem, assim, como eu, inclusive, eu conheci a Dani porque a gente tem uma cliente em Isso comum. é um nicho muito bom, tá? A gente tem uma cliente em comum. Então, assim, tanto a Dani trabalha em casa como eu trabalho em casa. A maioria dos meus clientes hoje, eu diria que 90% dos meus clientes são em casa. Então, essa transição é muito difícil, principalmente até para quem começa. Então, você está num salão, desculpa, mas você está num salão e aí você vai sair para casa. Você tem algumas coisas que você tem que abrir mão, principalmente financeira, né? Sim. E aí, como é isso? Pois é assim. Hoje em dia, o que eu posso dizer é que eu não me arrependo, mas no início foi bem difícil, sim, porque é aquilo que a gente estava falando das redes sociais. Eu, por exemplo, não tenho loja fixa, né? Não tenho loja física. Eu trabalho pelas redes sociais, apesar de não trabalhar diretamente, mas a minha venda isso já é um assunto que a gente vai chegar. Sim, já. Exatamente. Não, mas isso tudo para dizer que a minha divulgação era apenas Instagram no início, né? Fazia a divulgação que ia começar a atender a domicílio. No início, a procura foi muito baixa. Aí, o que é que eu pensei em fazer? Não, eu tenho que impulsionar a minha venda pelo Instagram. Eu já tenho a formação, agora eu tenho que vender o meu produto. E eu comecei a fazer a publicidade paga, né? E aí, foi aí que eu fui chegando no público-alvo que eu queria, que as clientes que eu tenho hoje em dia, a maioria já tem clientes de 4 anos, 5 anos atrás, que são fixas até hoje. Mas, no início, realmente não foi fácil. Era uma cliente por semana, às vezes uma cliente a cada 15 dias que aparecia. Mas, quando começou, aí bombou, coisa para fazer 4, 5 atendimentos num dia, o que é muito bom. E por que eu não me arrependo? Porque a trabalhar para os outros eu estava acomodada. Tinha aquele fixo certinho no final do mês. Mas, comparado ao que eu ganho hoje, não tem comparação. Com certeza, eu não me arrependo e ganho muito mais do que eu ganhava trabalhando para os outros. E trabalho bem menos. Eu acho que a transição, na verdade, eu acho que o grande diferencial é quando você entende que no início são pedras, né? Sim. Se você não conseguir ultrapassar aquela fase de pedra, e aí você vai... tem até uma ilustração que é um cara escavando... já viu? Aquela do diamante? Já vi, aí já. Ele para escavar o do cara, e o dele já está pertinho. Então é mais ou menos isso. Todo mundo tem uma trajetória, né? Então, se você parar Isso eu estou falando até para quem vai empreender aqui. Claro. Porque, principalmente empreender aqui, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Do tamanho do país. Então, a tua paciência tem que ser muito maior para você chegar, e você sabe disso, para você chegar. Porque no Brasil, você tem... Pô, Molinos fosse dar aula no Brasil, de personal trainer. Pô, o cara, tipo... Se ele quiser, hoje já é aqui já é assim. Mas no Brasil ele não teria tempo para nada. Porque pelo tamanho do país. Então, quando você empreende... Exatamente, você empreende aqui, você tem que ter essa paciência de chegar e falar assim, vou esperar. Hoje, você teve uma sacada que... A gente estava até falando ali antes, né? Que é inevitável, né? Que é a questão da rede social. Sim. E você teve uma sacada de impulsionar, porque no teu trabalho, você faz um bom trabalho... Uma pessoa precisa, indica... E por mais que hoje você talvez não precise mais impulsionar, mas você ainda precisa manter a qualidade. Exato, para você continuar. Com certeza. Né? Porque hoje você... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Você tem clientes que são clientes, assim, de visualização, de visibilidade, na verdade, e que você tem que mostrar, não só por ser de visibilidade, mas para também continuar no teu nível... de atendimento, né? De qualidade. Então, isso é a pessoa entender que essa transição não é fácil, mas é possível. E a pessoa tem que ter assim, algum dinheiro de reserva, porque no início não vai entrar mesmo. É muito difícil. Mas o que você falou, uma coisa que eu experimentei também foi exatamente isso. Você fica com medo, e aí eu me lembro que quando eu fiz... o meu não teve um pré. Eu já entrei...
quando eu decidi cortar o que eu fazia que não era voltado para a área, né, que eu queria trabalhar, que personal trainer aqui, quando eu entrei e falei, pô, eu cheguei perto da pandemia, né? Então, assim, eu entrei e aí aquela coisa, eu tinha um valor que eu falei para minha mulher, que era baixinho até, eu falei, cara, eu quero até o fim do ano tá com isso aqui. Então, assim, eu tinha me preparado mentalmente até para saber as atribulações. Mas, no final das contas, a vantagem de trabalhar em casa é o que indica, né? É o passa-palavra, como se diz aqui em Portugal. Chegou a altura que hoje em dia Chegou no o ponto boca a que boca. hoje, para mim, cara, Sim. eu tenho que ficar gerindo aqui. Aí tem alunos meus que vão passar a temporada fora, que a gente acaba atendendo muita pessoa de fora. Então, eles vêm, ficam aqui 3 meses, vão embora. E aí, nesse passo, você consegue liberar uma agenda para botar na agenda para botar alguém. E aí, no final das contas, cara, e foi o que aconteceu comigo. Do nada, pronto, quando eu olhei, eu já tinha alcançado o que eu pensava alcançar no fim do ano em muito pouco tempo. Dá um medo. Você tem que estar preparado. Eu não estou falando aqui para o pessoal sair, largar tudo e correr, não, pelo amor de Deus. Mas a ideia é que dá para sair desse medo. E quando você faz isso e larga uma fonte pagadora única, né? Que no caso seria uma empresa, uma clínica, no seu caso, cara, a chance de você poder conquistar algo é muito maior, né? Com certeza. Hoje eu entendo muito isso e eu sou muito grato por ter me desprendido de academia e trabalhar por minha conta. Lógico que tem um risco, mas depois fica muito mais fácil. E o pior no caso dela é que ela ainda saiu de uma coisa que ela fazia, que ela tinha um nicho, um alcance maior, então era depilação e foi passar... Exatamente. Ela nichou total, né? Exatamente, nichou total. E aí pronto, evoluiu. Molinos, o Molinos preparou aí uma... Não, na verdade eu preparei uma colinha, umas perguntas. Várias perguntas aqui, mas eu nem vou começar pela linha que eu tinha colocado aqui, não. Porque você era estética e foi para massagem. Tá? Eu sei que você não trabalha hoje com massagem desportiva. Não. Mas você trabalha com outro tipo de massagem. Qual a diferença? A sua massagem, ela, de fato, ela não serve para um atleta, para uma pessoa que pratica atividade física, ou ela é, como é que eu vou te dizer? Ela pode ser mesclada, adaptada para várias... Como é que funciona isso? Você tem um método, né? Pode até falar do método que você tem, que você trabalha hoje. Desde quando você trabalha? Só com massagem mesmo? Só com massagem desde 2019. Só com massagem. 4 anos. 5 anos, né? Sim. 2015 você começou aqui, foi né? Quando eu vim com a gravidez de risco, aí desde 2019? Sim. Aí que eu comecei, me formei, né? Fui fazer essa formação do método Renata França, que é o que eu faço mais faço no meu dia a dia. O método Renata França, o que é? Ela é uma drenagem linfática. Ela tem vários métodos, né? Tem a modeladora, tem a facial, enfim. Mas o que eu mais faço é a drenagem, a modeladora. No meu dia a dia, ela tem uma pressão mais firme e um movimento mais rápido. Ou seja, uma drenagem convencional é super lenta, super leve, que é a que eu uso no pós-operatório. Eu uso outro tipo de drenagem. Mas o método Renata França, ele promete resultados melhores, né, e mais rápidos. Mas atenção que isso não é com todo mundo, não é com todo o corpo, tudo tem a ver com o metabolismo de cada uma, com a alimentação, com o exercício, tudo está influenciado, porque a massagem não faz milagre, nem a minha, nem a de ninguém. Mas você que lá naquele momento, você consegue ver o que a cliente ali está precisando e que resultado vai dar, aí você vai mexer. Com certeza. Eu tenho formação da desportiva, só que não trabalho diretamente com ela, mas eu misturo as minhas técnicas no meu atendimento. E a drenagem também serve para atleta, como você disse. O atleta, o que é que ele quer antes de uma competição? Ele quer secar. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que sempre que ela tem competição, ela me chama, faz pacotes de massagem, faz seguida até a competição. Ela trabalha com poliesporte, né? Ela faz competição no mundo todo. E ela me chama para secar mais o abdômen e também para relaxar os músculos, porque ela, nessa altura, treina bastante e ela ama. E eu acabo por fazer um pouquinho mais de força, porque eu sei que o atleta, né, quer mais força,
e eu acabo por misturar as técnicas, mas a própria drenagem em si é ótima também para atletas. E agora, voltando assim, para essa parte esportiva mesmo, assim, qual o benefício da massagem para quem é atleta profissional e para quem não é atleta, por exemplo? Eu vejo muitos alunos meus que às vezes reclamam, eu fui fazer um treino assim, estou me sentindo um pouco mais... A massagem, ela pode ajudar? Com certeza, Isso. com certeza. A massagem, nesse caso específico, é mais a desportiva, né? Se a pessoa sai de um treino todo dolorido, o que é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar, vai esticar o músculo está ali diminuído porque está contraído e vamos esticar o músculo na massagem e ele vai sair de lá totalmente novo, totalmente relaxado para o treino do dia seguinte. E tem alguma preparação, por exemplo, eu tô com dor, ligo para Dani e marco uma massagem. Eu preciso previamente me preparar de alguma maneira? Eu preciso esperar essa dor aliviar um pouco? Ou no momento de pico de dor eu consigo com uma massagem melhorar? Não necessariamente tem que esperar a dor passar, né? Pode ter casos que não seja indicada a massagem, sim uma fisioterapia. Aí eu vou avaliar o caso individualmente quando o cliente me falar o que é que ele está sentindo. Mas não tem preparação nenhuma, exceto se a pessoa estiver doente, estiver com febre, etc., gripado, não se deve fazer massagem. Aí já são contraindicações. Não, porque a massagem, no geral, ela é estimulante. E tudo que ela estimula, por exemplo, você está com febre, a massagem pode aumentar o seu grau de febre, por exemplo. Que bacana. Isso é uma das contraindicações da massagem. Porque ela mexe, assim, ela mexe com a circulação, né? Sim, mexe com a circulação. Aí facilita, talvez, pelo fluxo aumentar na região. Sim. E também, por exemplo, quem tem pressão alta não pode, porque na massagem a gente faz o coração trabalhar um pouco mais rápido, porque estamos estimulando o sistema circulatório. Bacana. E quem tem a pressão automaticamente vai aumentar, exceto se essa pressão for controlada por medicamento. Mas mesmo assim eu peço sempre para perguntar ao médico se ele libera ou não para uma massagem. Olha, essa informação também não eu sabia, nem não. sabia. Sim. Eu nem sabia. Você falou agora há pouco sobre a questão da drenagem, né? Que ela virou meio que uma febre, né? Sim. E você falou uma coisa importante, que é o seguinte. A pessoa se enche de comida, né? De guloseima, de um monte de coisa. Opa, amanhã eu tenho horário com a Dani. Vou encher hoje a minha barriga de doce, comer mal, de vinho, porque amanhã a Dani resolve. Então, isso é muito importante falar isso, porque a gente sabe, cara, o ser humano, tu vai amanhã, aquela história da churrascaria, né? Tu vai almoçar na churrascaria hoje no rodízio, tu nem toma pequeno almoço direito, né? Só para comer mais na hora do almoço. Então, é interessante isso, porque tem muita gente que, óbvio, né? Acha que a drenagem linfática, ela faz milagre. Até porque, obviamente, a gente volta a falar no mesmo assunto, as pessoas postam isso, né? O antes e o depois. Sim. E óbvio, cara, a gente é induzido pelo que a gente vê, né? Sim, então exatamente. A pessoa acha assim, entrou e é sempre assim. Bom, sempre não, mas uma boa parte é assim. A pessoa entra e estica a barriga. Exato. Aí no depois, tu vê que a pessoa não aparece o rosto, mas tu sabe que tá dando uma encolhida, né? Eu não gosto muito de trabalhar com antes e depois. Eu posto muito raramente o antes e depois. Por quê? Porque não funciona com todas as pessoas, com todos os biotipos. Depende muito do metabolismo de cada um. Eu tenho antes e depois maravilhosos que às vezes até nem eu acredito. Eu tiro a foto e nossa, como deu realmente uma desinchada. E tem um antes e depois que não vejo diferença. Aí tem a ver com o organismo do cliente. Porque o que a drenagem faz? Na drenagem, a gente tira líquidos do corpo. A drenagem trabalha o excesso de líquido, a retenção de líquidos. E se a cliente tiver muita retenção, ou seja, vai diminuir depois da massagem, vai ter uma redução de medida, mas aquela redução não é gordura. Ou seja, aquilo ali, depois de 2, 3 dias, ela voltou a beber um vinho, voltou a comer um doce e vai voltar. Tem muita cliente que te procura, por exemplo, como step, por exemplo, ela vai lá, faz toda a besteira dela no fim de semana, aí te liga na segunda. Como consciência mesmo. Pô, não, eu tenho a Dani segunda-feira,
vou lá e sei que vou melhorar. Aí vai lá no meio da semana, come de novo, aí chega pra Dani, sexta-feira, Dani. Tem muita cliente que te procura para isso, como se a Dani fosse a calma da sua consciência dela. Sim. Tem umas que até querem fazer antes de um evento, vou vestir um vestido, quero fazer a drenagem. E o que é que eu digo? Olha, a drenagem é para ser contínua. Assim como você faz o exercício físico 3 vezes por semana, 4, você tem que fazer a drenagem pelo menos 2 vezes por semana para ter bons resultados. Porque não adianta. Eu mesma, quando uma cliente vem e diz, preciso de quantas sessões para o meu caso? Eu digo, isso não existe. Não existe porque cada pessoa é única e a drenagem não vai tirar a gordura do seu corpo. Se fosse para eu vender um milagre, estava rica, porque elas querem ouvir isso, mas eu não vendo isso. O que eu vendo é o estilo de vida saudável, eu recomendo o exercício. E as pessoas que fazem drenagem comigo regularmente, as minhas clientes fixas, se cuidam todas. Elas fazem exercício sempre, elas fazem dieta, ou tentam fazer, pelo menos, se esforçam para manter uma rotina de vida saudável. Mas, se não for assim, eu digo logo, quando elas me procuram a primeira vez, não adianta você me comprar um pacote de massagem se você não vai fazer dieta nem fazer exercício físico. Você vai ter o relaxamento, vai ter o benefício da massagem ali naquele momento, mas não vai ter, por exemplo, uma melhora na celulite, porque você continua comendo tudo. Aí é dinheiro perdido, entre aspas. Falando em própria... a massagem em si, ela por exemplo, teve a menina que vai ver aqui, a Inês falando sobre respiração e tal. Eu perguntei com relação ao sono, ao estresse. A massagem, eu sei que ela relaxa, mas a massagem ela pode servir como uma terapia para melhorar o estresse ou melhorar o sono. A massagem, ela existe alguma técnica, ou a massagem em si, ela contribui para isso de alguma maneira, se a pessoa usar isso com frequência? Sim, contribui, principalmente a de relaxamento, né? Ela contribui muito para o relaxamento do corpo e da mente, mas a pessoa tem que estar, o cliente também tem que estar concentrado na hora da massagem, esquecer os problemas, e ele se sente novo e renovado. Quando está com estresse, quando está com falta de sono, ela ajuda na falta de sono. Aqui já é outro caso, mas ajuda também a regular o intestino. A massagem tem N benefícios, mas tudo tem a ver com a entrega da pessoa também na hora da massagem, que tem clientes que não fecham nem o olho na hora de uma massagem de relaxamento ou querem estar com o telemóvel. Assim, não resulta nunca, mas, sem dúvida, é como uma terapia, sim, porque quando eu faço, eu vejo no final e eu me sinto bem, que elas estão ótimas. Se elas estão fora de férias, elas me mandam mensagem: Dani, eu queria tanto a tua massagem, estou tão estressada, estou tão cansada. E, com certeza, melhora. Na prática, eu vejo que isso melhora bastante. A tua especialidade é drenagem linfática. Sim. E tem muito homem que faz? Você tem muito cliente homem ou é... Eu tenho alguns. É mais os maridos das minhas clientes que experimentam, mas nem todos continuam. Porque, assim, homem gosta mais de massagem mais forte, bem forte. A drenagem não é assim tão forte. A que eu faço é firme, mas não tem nada a ver com a desportiva, por exemplo. Eles não continuam, na verdade. Eles fazem uma sessão, 2, mas depois desistem. A maioria é mulher mesmo. Mas melhora. A massagem eu nunca fiz. Sim. Massagem de drenagem linfática eu nunca fiz, mas eu me lembro uma vez que estava uma febre lá no Brasil. Aí eu tive que aplicar umas... Mentira, acho que eu fiz uma drenagem até. Aí eu tive que aplicar uns negócios na barriga, umas injeções que falavam que aquilo emagrecia. E eu fui. Não era o Zempic, não. Isso tem muitos anos. Okay. Era uma... Esqueci o que era agora. Mesoterapia, será? Com agulhas? Talvez. Que injetam produto mas eu sei na que barriga. doía. Sim, deve ser mesoterapia. Sei que doía muito. Depois ela vinha por cima com aquela massagem. E eu vou te falar, eu via resultados assim significativos. Sim. Sabe, principalmente quando é conciliado com outros tratamentos, por exemplo, com a agulha que você disse. Num tratamento para gordura, se a gente for complementar com aparatologia, com ultrassom, com radiofrequência, que isso já são aparelhos de estética, ajuda bastante na perda da gordura abdominal e na perda da celulite. Mas só a massagem em si, ela não tira a gordura do corpo. Então, eu ia perguntar, você falou de uso de material. O que se usa para fazer a drenagem linfática, assim, em termos de material? O que é usado? É só
É só as mãos. mãos e pouco creme, não há necessidade de usar muito creme. Até há técnicas que não se usa creme nenhum, por exemplo, no pós-operatório. Tem outros métodos de drenagem que são mesmo específicos para pós-operatório. Não há necessidade de usar creme nenhum, porque a gente só vai fazer a estimulação do tecido. Porque o que é que acontece? Vamos supor, por exemplo, num pós-operatório. Um pós-operatório é uma agressão muito grande, há um descolamento da pele. E aquela pele fica inchada, fica cheio de edemas. E, nesse caso, a gente não usa creme, até para evitar processo inflamatório. Pode até usar em outras zonas, por exemplo, aqui só para relaxar a pessoa que acabou de ser operada, né? Mas na zona eu uso só a mão ou um pó talco, no máximo, para deslizar. E ela ajuda bastante no processo inflamatório de um pós-operatório, a drenagem. Mas não há necessidade de... o método Renata França, sim, usamos creme para ter um deslizamento maior da mão, mas num pós-operatório não é preciso usar nada, por exemplo. Existem vários tipos de métodos, ou não? Quando você vai fazer um curso de massagem, você vai lá e vai fazer o curso, ou você vai optar lá quando você vai buscar... Por exemplo, quem quiser começar a iniciar na vida de massagista, ela procura na internet um método específico ou ela procura massagem lá dentro daquele curso, ela faz todo tipo de massagem ou não? É assim, eu acho que quem vai iniciar na área, primeiramente tem que fazer um curso de massagem tradicional, básico, de relaxamento. Por quê? Porque você tem que aprender anatomia. Sem anatomia, a gente não vai saber mexer no corpo, né? Por exemplo, o método Renata França, no curso, ela ensina um pouco de anatomia, mas eu acredito, no meu ver, como profissional, é um curso mais avançado, para quem já sabe anatomia. E ali nós só vamos aprender os movimentos da técnica. E aí eu indicaria um curso mesmo básico, raiz de uma massagem de relaxamento, por exemplo, para aprender anatomia primeiro. Porque você aprende uma anatomia geral. Exatamente. E aprende por quê? Porque você vai ter que soltar, você tem que entender onde é a inserção, a origem, para você poder ir lá e... Por exemplo, na drenagem, a gente tem que desbloquear os gânglios linfáticos, que é na zona axial, é na zona... aqui perto do umbigo, temos várias zonas para desbloquear. O que é o desbloqueio? Vou dar um exemplo, até foi no curso da Clécia, da Renata França, que eu aprendi, ela deu essa dica e me ficou até hoje na cabeça, que faz muito sentido. Por que a gente tem que desbloquear? Por exemplo, é como um ralo do banheiro está cheio de cabelo, né, que caiu no banho. Se tiver cheio de cabelo, a água não vai passar, vai ficar entupido. Aí o que a gente faz? Ao desbloquear as zonas, eu estou abrindo tirando aquele cabelo exatamente para passar os líquidos que eu vou drenar. E isso tudo convém a gente saber. Num curso básico, a gente vai aprender isso tudo. Por isso tem que saber todas as zonas, os músculos, os ossos, para saber onde você está mexendo. É porque a gente acaba tendo uma impressão que é muito mais simples, né, do que de fato é. E não é. E não é mesmo. Mas eu gostei desse exemplo do ralo aí. Sim, sim. Não parece não, mas eu sei exatamente o que você está falando quando fala de ralo de banho. As áreas que se pode fazer a drenagem linfática, quais são? A drenagem pode ser feita no corpo todo, rosto também tem a drenagem facial, mas ela é bastante benéfica para quem tem problema circulatório, pernas, pode ser localizada, pode ser só perna, pode ser só abdômen, pode ser só rosto, mas ela pode... Eu mesmo, na minha sessão, eu faço o corpo inteiro, sempre corpo inteiro. Isso faz parte da tua massagem mesmo, independente. Sim, sim. A pessoa que contrata o serviço, ela vai receber essa massagem vai geral. Receber corpo inteiro. Eu, por exemplo, todo ano tento fazer 1 ou 2 cursos de reciclagem e outras formações, não só essa que eu trabalho, que é para ver o que está em voga, principalmente no Brasil hoje em dia. Elas vêm dar aqui sempre formação anualmente, eu tento sempre fazer um curso. Há pouco tempo eu fiz um com Nani Mota e Nazaré Santos, a Nani Mota é expert em pós-operatório no Brasil. E a Nani Mota é muito boa também no que ela faz em termos de emagrecimento. E fiz uma formação com elas em dezembro e estou sempre aprendendo coisas novas e vou implementando na minha massagem. E o que eu vejo, elas sempre fazem corpo inteiro também. A massagem ela pode melhorar numa trombose, por exemplo? Uma pessoa que, de repente, ou uma pessoa que tem algum problema cardiovascular, até mesmo por alguma obstrução, alguma coisa assim, ela pode ajudar a melhorar esse fluxo sanguíneo, enfim...
Não, Não, em caso de patologias, nós nem mexemos, só mesmo com indicação médica. Mas não tem efeito sobre a trombose, por exemplo. Por exemplo. Ela tem efeito sobre uma retenção de líquido. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na oncologia, né? Massagem e oncologia. Hoje em dia, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, ele tem usado a massagem como complemento nos tratamentos de pacientes com câncer. Não tirando o tratamento convencional de farmacológico, mas a massagem serve como um complemento. Por quê? Porque ela vai melhorar a qualidade de vida daqueles pacientes. Ela vai dar o relaxamento, vai tirar a ansiedade, vai tirar o estresse. Isso é uma massagem de relaxamento. Uma drenagem, no caso de um paciente com cancro, ela vai melhorar na retenção, porque os medicamentos incham muito. Em alguns casos, sim, e outros, né, tem pessoas que emagrecem bastante, mas eu falo pelo exemplo, por exemplo, a minha mãe também faleceu de cancro nos pulmões, e eu lembro, nos últimos dias de vida dela, ela estava à base de morfina, porque era muita dor. Minha mãe, de um mês atrás que eu vi ela estava fininha. No mês seguinte que eu fui ver, ela estava gigante de retenção de líquido por causa da morfina, o braço gigantesco. E aí a massagem ajuda bastante nesses casos, né? Não é todo hospital, infelizmente, que tem hoje em dia, mas esses hospitais mais conceituados já implementaram isso no tratamento do câncer. A minha mãe agora faleceu há pouco tempo também, por conta de um cancro, e ela também ficou muito assim. A minha mãe, ela ficou muito inchada. Exatamente. Uma retenção de líquido absurda. A perna dela, inclusive, foi uma das partes mais atingidas, né? A perna e a barriga. Mas a minha mãe, ela não emagreceu, né? Não foi perdendo peso, não foi. Ela foi justamente inchando. E é interessante saber disso, porque por estar no meio, e na última semana dela ainda estive com ela, nunca me passou pela cabeça, de repente, ela tentar drenar aquilo com uma massagem. Porque melhora, claro que não vai curar, né, a doença, mas vai melhorar a qualidade de vida dela, vai ajudar a desinchar, aliviar um pouco a dor imensa que elas devem sentir nos membros. Pô, muito interessante. Você passou por uma cirurgia, né, há pouco tempo. Você pode falar, não tem problema. Sim, não. E também ajuda com relação à drenagem linfática, também a cirurgia que você fez. Você fez bariátrica. Isso. E também a drenagem, obviamente, também ajuda nisso. Agora a pergunta: quem é que faz massagem em você? Olha, Casa de Ferreira, espeto de pau. Pois Ninguém. Aí. Só o marido. Ninguém. Pois, e é difícil. Ninguém, né? Ninguém, porque acabo por cuidar dos outros e nessa parte de massagem, por exemplo, não cuido de mim. Mas é super importante. Foi o que eu pensei na altura. Eu falei, ela fez bariátrica e quem é que fez massagem nela? Ninguém. Mas para esse gancho, toda pessoa que faz algum procedimento, principalmente talvez uma lipo ou bariátrica, enfim, tudo isso, os médicos sempre indicam essa drenagem. Sim. E eu me lembro de um fato muito antigo já, que é no caso a minha cliente em questão, ela tinha passado por esse processo e a manipulação não tinha sido a mais correta, e ela teve que fazer depois um outro procedimento, não cirúrgico, não sei se era, não lembro agora se foi cirúrgico a ponto, mas porque ficaram uns seromas assim. E como é que é isso? Vamos falando agora de modo geral e depois você vai vendo. Na minha cabeça é isso. Você já falou um pouquinho lá de como é que funciona, mas se você te remove a gordura, na minha cabeça ali não vai ficar, né? Na cabeça, não vai ter mais gordura, ou talvez muito pouca naquela região. Mas por que é mandatório a massagem? Assim, a drenagem é um complemento do tratamento da cirurgia, sempre. Por quê? Porque a pessoa está demasiada, super inchada. E o que a drenagem trabalha? A drenagem trabalha o excesso de líquido, que é uma pessoa sai do centro cirúrgico, está super inchado, porque está cheio de líquido ali da cirurgia. A cirurgia é uma agressão, como eu já havia falado, o médico está ali com a cânula, vai fazer aquela agressão, a pessoa sai super roxa, e o processo inflamatório é enorme. A drenagem vai ajudar a controlar esse processo inflamatório. E depois de uma cirurgia, pode haver complicações. Não tem a ver também com drenagem mal feita. Por exemplo, o seroma. O seroma o processo de cicatrização dela não foi bom. Pode ter a ver com o organismo dela. O seroma não é tratado com drenagem. Aí ela tem que voltar para o médico, e o médico vai sugar aquele líquido em excesso que está lá.
Por exemplo, uma fibrose. Uma fibrose são cordões que se formam também depois de um tempo da cirurgia. Uma fibrose não é a drenagem que trata, mas eu trato, por exemplo, é outro tipo de massagem, uma massagem bem localizada naquela cicatriz, com mais força. Dentro da sessão de drenagem, eu vou trabalhar aquela fibrose para desfazer. Mas a drenagem é fundamental. Quem faz uma cirurgia tem que fazer as drenagens. E a partir de que momento é que você faz a drenagem? Por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia plástica, abdominoplastia, por exemplo. A partir de quando ela pode já aplicar a drenagem linfática? Qual é o tempo ali entre o término da cirurgia e a drenagem? Esses casos eu só pego sempre com a indicação do médico. O médico é que vai avaliar como está o estado do paciente e vai dizer, olha, daqui a 3 dias você já pode fazer a primeira. Tem casos que o paciente pode estar mais debilitado, ele dizer, só daqui a 1 semana que a gente pode começar a mexer naquele tecido. É sempre com indicação médica. E o número de sessões também. O médico é que vai dizer, olha, faça 10, depois a gente avalia como está. Porque é diferente em todos os casos. Ninguém é igual, o organismo. Entendi. Me fugiu. Quando você diz que o problema ali não foi por causa de massagem, não foi por causa de massagem, caramba, eu me perdi mesmo. Mas não, você diz que você falou que o seroma ele é tirado. Esse seroma, você nunca consegue tirar ele com nada? Massagem, não. Nós nem mexemos. E por quê? Porque a minha pergunta é a seguinte, e é até uma coisa que eu sempre pensei antes, assim, para onde vai? Se o nome chama massagem, drenagem linfática, né? Para onde vai? Aquele líquido, aquela retenção, ela sai onde? Para onde ela vai? Porque tem umas técnicas, eu já vi minha mulher fazendo também, que ela faz alguns movimentos para você encaminhar. Se você estiver falando besteira, você pode me corrigir, mas para encaminhar. E como é que é isso? Para onde vai? Como é que é? Se você está inchada, se você tem aquela retenção, ela vai ter que ir para algum lugar e sai por onde? É assim, a drenagem é eliminado, nós levamos os líquidos vão todos para os rins, e depois nos rins ele vai ser eliminado pelos meios naturais, o suor, o xixi, sempre. Gordura não sai, a gente não tira gordura, mas os líquidos vão todos sair pelos meios naturais. Então a drenagem era só por causa dos líquidos que se Só líquido, exatamente. A drenagem só atua nos líquidos, ou seja, uma celulite, por exemplo, é uma alteração da pele. A celulite é uma acumulação de gordura e água, por isso que a drenagem é muito boa para a celulite, mas tem casos de celulite que a drenagem também não cura. Tem celulite, pode ser hereditária, pode ser hormonal, de medicamento que a pessoa toma. Quando é esses casos, ela pode fazer 1000 drenagens que a celulite vai continuar ali. Depende muito de caso para caso. Não adianta a pessoa gordinha achando que ela vai perder medida e não quiser fazer dieta, não adianta de jeito nenhum, que não vai. Não adianta. Vai ajudar, mas não vai fazer o milagre, porque só o que tira a gordura do corpo é a lipoaspiração. Ou então a dieta hipocalórica. É o que você indica também, né? Sim, com certeza. A todas. É a dieta e exercício sempre. E quais são, assim, os cuidados que a pessoa deve ter antes e depois de uma sessão de massagem, por exemplo? Antes você já tinha dito que não precisa de grande preparo, mas após uma massagem, o que a pessoa tem que ter de cuidado, se é que tem que ter algum cuidado? Sim, no dia da drenagem eu sempre indico, digo isso na primeira sessão, não fico repetitiva falando sempre toda semana, porque as clientes são as mesmas, né? Convém beber muita água, porque naquele dia nós estimulamos o sistema linfático, ele está mais ativo. Quanto mais água você beber, mais toxinas você vai eliminar naquele dia, porque trabalhamos. O que a drenagem faz? A drenagem só aumenta a intensidade do que o nosso corpo faz lentamente. A gente faz trabalhar aquilo mais rápido para ser eliminado. E beber bastante água é o que eu indico. Você falou aqui, ela tem várias precauções para os pacientes que têm pressão alta, ela tem várias coisas, você disse que aumenta o calor, e como é que funciona isso? No metabolismo e na queima de gordura, você já disse que ela não atua, né? Mas o metabolismo, ele acelera quando você faz massagem? Ele pode ajudar?
nisso? Sim. No metabolismo, eu acredito, pelos meus estudos, sim, que a drenagem ajuda a aumentar o metabolismo, a acelerar o metabolismo. Não ajuda na queima da gordura, não. Mas contribui para o emagrecimento. Se você acaba aumentando o seu metabolismo, aumenta a queima, né? Então, por isso que eu digo, a drenagem é um complemento das outras coisas. Tem que ter o exercício, ou antes ou depois a drenagem, isso é indiferente. O que importa é ela fazer e ter a dieta equilibrada, senão e hoje para uma pessoa, vamos lá, uma pessoa que faz dieta, uma pessoa que treina, uma pessoa que leva uma vida regrada e que está num processo de perda de peso, né, de medidas. De 0 a 10, assim, você, né, sendo bem franco, assim, qual é a importância da massagem para auxiliar nesse processo que você acredita? Sim, em relação à nota, eu coloco 9, porque a massagem é super importante, porque aquilo tudo que a gente já falou, ela vai acelerar o metabolismo, ela vai eliminar os líquidos em excesso. Por exemplo, o que é que acontece numa modeladora, que eu ainda não falei da modeladora. A modeladora, a gente reorganiza os adipócitos. Por isso que eu disse que ela não elimina, mas eu escondo, eu camuflo os adipócitos. Por exemplo, aquela pochetezinha que está aqui, eu vou trabalhar com as minhas mãos para espalhar os adipócitos que estão todos juntos naquele lugar. Aí o que é que vai fazer? Vai deixar a pele mais lisinha, os adipócitos vão sair do lugar e vai ficar com a barriga mais... E aí é que vem a redução de medidas numa massagem. Entendeu? Na modeladora, mas a gordura continua ali. Você vai varrendo ela. Exatamente, eu vou varrendo, vou jogando ela para os lados e vai definindo o abdômen ou a perna onde tiver mais. As pessoas procuram mais para fazer massagem específica, assim. Você precisar de fazer todo o corpo, mas quando a pessoa... Qual é a principal queixa quando as pessoas te procuram? O que elas falam? Dani, eu preciso fazer massagem que eu tenho que resolver isso. Com certeza é perna, bumbum e abdômen. São essas 3 queixas. Tanto que o resto das zonas eu faço pouquíssimo tempo, mas trabalho bastante tempo abdômen e perna e bumbum. Celulite, que é que elas querem que eu trabalhe bastante a celulite, que é o que eu faço, e trabalhar bastante o abdômen para dar aquela secada, né? E consegue modelar mesmo, por exemplo, se a pessoa ela não é uma pessoa obesa, que se ela tem pouca camada de gordura ali, você com a sua manipulação, você consegue deixar mais evidente ali o six-pack ali, aquele tanquinho? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Em outros, não. Nesse termo não tem diferença, mas a drenagem é muito além da estética, né? Ela tem um benefício da retenção nas pernas, quem sofre de pernas cansadas, por exemplo. Muitas vezes elas fazem não só pela estética, mas para dar um alívio, quem passa muito tempo sentado, muito tempo em pé. E elas, em relação a isso, elas 100% elas adoram mesmo. Eu tenho clientes que me procuram só por causa da retenção nas pernas, que sentem muita dor nas pernas. E o bumbum, você consegue levantar? Consigo. Dela? Dependendo do caso, eu consigo, sim. Trabalho bem essa zona e a seguir a massagem fica... Porque o Gustavo falou um negócio mesmo, o antes e depois, né? A gente fica prestando atenção no antes e depois. A gente vê antes e depois muito... muito cabuloso, assim, a diferença que dá. Sim, né? Tem casos que dá mesmo, assim, mas não são todos. Mas então, tem casos que é impressionante a diferença. Pode ser real mesmo. É tipo a genética. Não, é real, porque eu faço, né? Tem casos que eu não vejo, eu sou sincera, tem casos que eu faço antes e depois não vejo diferença. Tem casos que é uma diferença gritante, mas aí é o que acontece. Aquela cliente tinha muita retenção, aquela que deu depois. A outra nem por isso, a outra já é gordura. A gordura não ficou no mesmo lugar, nem eu tentando manipular, ela não saiu dali. Aí eu não vou ter um depois que eu quero. Mas aí já são outros casos e aí ela tem que complementar com outros tratamentos. Eu acho que é interessante essa sinceridade, porque, por exemplo, eu... como leigo, óbvio, né? A gente imagina que sempre tem uma diferença, né? No antes e depois. E agora você falando que nem todos têm uma no visual a gente consegue ver, é muito legal saber disso e a sinceridade também. Exato. Porque a gente sabe que rede social não tem essa sinceridade toda. Com certeza. Então, tem muita coisa ali que é fantasiosa.
eu queria te perguntar o seguinte: quanto tempo demorou para você, trabalhar especificamente com massagem? Eu quero dizer o seguinte: essa formação sua de massagem, drenagem linfática, quanto tempo leva mais ou menos? Você fez em Portugal a formação, qual o tempo que leva dessa formação para a pessoa entrou e saiu em sequência pronta para atuar na área de drenagem linfática? É assim, eu como já tinha formação Sim. de massagem, né, para mim foi mais rápido. Eu fiz a formação, depois de 15 dias, depois de praticar bastante, durante 15 dias já estava apta para trabalhar. Mas quem é leigo no assunto, eu acho que ainda tem que praticar mais, tem que estar muito bem com as mãos para manusear, para fazer uma boa técnica, para entregar também um bom resultado para o cliente. E o mercado de trabalho nesse caso, para a tua parte específica de drenagem, como é que é o mercado de trabalho? O mercado aqui em Portugal é muito bom, só que assim, eu falo por mim, né? A maioria das minhas clientes, 95% das minhas clientes são brasileiras e angolanas. Assim, eu pouco tenho cliente portuguesa. As que me procuram são do Brasil e de Angola. Mas tem, em relação a mercado, tem sim, porque eu tenho muitas colegas na área. E vou dar o exemplo de mim. Eu atendo 5 clientes num dia, vamos supor. Eu não consigo atender toda a população de Cascais. Ou seja, tem muita gente que às vezes me procura num dia e eu não tenho horário. Eu digo, olha, não dá. Aí, pronto, ou marcam para outro dia ou acabam por procurar outra profissional. Ou seja, tem mercado sim, porque tem bastante procura. Cara, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como que o brasileiro ele muda o mercado. Eu tava vindo agora tava falando, cheguei atrasado aqui, né? Cheguei atrasado hoje para gravar, tá? Desculpa aí. Tá Mas vamos lá, tô perdoado. Tava vindo agora ouvindo uma rádio, que a gente ouve sempre, e tem uma parte do programa que ela faz uma receita. Uhum. E, cara, assim, eu achei bem diferente. Sabe qual a receita? Óbvio, uma receita em tom de brincadeira, mas sabe qual a receita que ela estava explicando? Fala. Crepioca. Crepioca é típico. Eu nunca vi nenhum português fora do mundo maromba, fora do mundo fitness, falar sobre crepioca. Quando você fala isso de 95%, a gente vai para outro campo, né? Que é o campo da importância dos imigrantes, porque não traz só para você, Sim. entendeu? Você é só um grão de areia no meio de tudo isso. Talvez ele não tenha tantos portugueses também atendendo, e isso, imagina, aí ele é personal trainer, você é massoterapeuta, aí tem outro que trabalha com construção e que atende maioria de estrangeiros. Então, é muito legal quando a gente... Porque as pessoas não têm muita ideia de como a gente... E não por sermos brasileiros, tá? Mas a nossa influência é infinitamente maior que as outras nacionalidades, né? Como que é importante a nossa presença, né, aqui no mercado, não só para você, mas a gente sabe que tem muitos brasileiros que têm negócio aqui que empregam portugueses, né? A gente sabe que isso tem muito que acontece aqui. E como você falou que são 95% dos seus clientes, a gente também nós demos uma stalkeada lá no Insta, né, dela, que ela falou que não gosta muito de postar as coisas, mas ela tem umas clientes ilustres, né, Molina? Não, ela tem umas clientes ilustres e ela pega todas que vêm para cá, né? No final das contas, ela tá com todas elas assim. É uma das coisas até que eu falei para ela, é que a Dani ela acaba não aproveitando o que ela fica no anonimato, entendeu? Então, assim, as pessoas não têm oportunidade de conhecer o trabalho da Dani. Ela tem autoridade. Mas ela tem autoridade, entendeu? Você já atendeu a Daniele Vinitz? Sim. Você atende a Kelly Key? Sim, a Fafá de Belém, a Luana Piovani. Não, a Luana não. Desculpa, a Luana Piovani, mentira. Foi a Suzana Freitas, a filha da Kelly Key. Entendeu? Então, assim, ela tem uma infinidade de pessoas que ela atende, isso sem ter
por trás dela uma rede social. Sim. Agora, se ela tivesse uma rede atuante, e é isso que acontece. A gente acaba, não, assim, lógico que eu sei porquê, mas a quem chega se sente muito acolhido falando com quem é do próprio país, né? Claro. Eu acabei por... Hoje eu até tenho poucos alunos brasileiros até, mas a grande maioria dos meus alunos são portugueses e imigrantes de outra nacionalidade, não da nacionalidade brasileira, entendeu? Então, assim, eu fugi um pouco da regra, mas porque fui pegando... Até minha primeira aluna foi uma senhora bastante influente aqui, e ela foi me apresentando e eu acabei abrindo o meu leque para esse grupo dela, né? E fui muito bem recebido. Isso é uma coisa também que eu gosto aqui de Portugal. Por mais que as pessoas possam falar qualquer coisa, eu sou um cara que eu não posso falar isso, porque eu sempre fui muito bem recebido aonde eu cheguei, entendeu? Onde eu pisei, em meio, eu me lembro isso, eu posso tornar público. Quando eu cheguei aqui, trabalhei com vendas, e na empresa eu não ia ser contratado até então. Eu insisti porque eu queria trabalhar nessa empresa, talvez até porque era a minha única expectativa naquele momento ali, que eu não podia exercer a minha profissão. E aí eles falaram depois que a ideia não era não me contratar porque eu era brasileiro, por alguns problemas que eles tiveram. Isso, mas que no final, depois que eu entrei, eles rapidamente, viram que foi uma impressão errada de um grupo que passou, e depois eles pegaram todo mundo. Então, assim, a gente que está no mercado fitness aqui hoje, no mercado estético, no mercado de qualidade de vida, a gente tá surfando, eu acredito, uma onda que está, né, crescendo. Então, assim, e ainda não chegamos no hype dela, não chegamos no topo da onda ainda. Não. Então, assim, tem muito espaço aqui, não só aqui, como a gente consegue abrir o leque muito para a Espanha. Porque eu tenho um aluno meu que fala: Rodolfo, qualquer coisa que você faça em Portugal, olha sempre para o lado. Se você tiver um negócio somente que consiga atender só Portugal, não fica nele. Pensa em alguma coisa que consiga atender a Espanha e outras nacionalidades, porque é importante isso. Porém, o nosso mercado, ele está muito pouco explorado ainda, apesar de ter muita gente, mas ele está muito pouco explorado. Tudo bem, Portugal é pequeno, mas tem espaço para muito. Tem. É o que a gente estava falando naquela hora sobre a concorrência. Tem lugar para todo mundo que vem. Tem muita gente aí para atender ainda. Mas o que as pessoas não sabem, e eu vou falar você, porque eu já conheço e tenho, a gente acaba tendo, por uma cliente comum, a gente foi vendo que a gente esses clientes também que se conectam, e a gente, com pessoas que ela atende, que eu conheço, que eu atendo também, enfim. Mas quando a gente faz um trabalho bom, é isso que é o problema. As pessoas não querem se dedicar a fazer algo, entregar algo realmente diferente, algo realmente bom. Porque é isso. Porque as pessoas que você falou, as pessoas que você atende, elas têm acesso a qualquer coisa, né? Então, assim, se a gente trata mal, se a gente não entrega, a gente acaba perdendo, né? E aí ela vai ter, porque não são pessoas que só podem a gente, que só podem. Se a Dani não puder, ai meu Deus do céu, não tenho condições, vamos supor que seja. Você tem que ser muito bom para... É isso. E aí a sua técnica hoje, e é verdade, assim, várias pessoas que eu falei, não só pessoas que você atende, mas pessoas que te conhecem. Sim. Ah, não, já ouvi falar dela. E eu sei quem é a Dani, por mais que já não tenha experiência. Então, isso é importante. E aí, quando você fala dessa influência que o Brasil tem, cara, isso ajuda muito. Então, assim, é só as pessoas não fazerem. Eu acho que no teu caso, assim, por conta... Você tem muitos clientes portugueses, a maioria, porque, diferentemente da drenagem, né, o exercício físico aqui tá bem mais em evidência, óbvio, do que a drenagem, mas que eu também acho que vai chegar, porque por conta da nossa influência, essa influência ela vai a todos os lados. Ela começa na escola, teve inclusive uma matéria agora que saiu que, não sei se era 27% ou 17% dos alunos
eram estrangeiros. Então, veja bem, a gente vai chegar num... A gente só não vai chegar no meio a meio. Por quê? Porque a pessoa vai adquirindo a nacionalidade, né? E vai para a estatística do nacional português. Exato. Então, ela vai acabar, não vai nessa estatística, mas no final, assim, daqui a um tempo, a gente vai ter praticamente meio a meio ou descendente dos imigrantes, ou, enfim, o próprio imigrante em si que ainda não tem a nacionalidade. Então, essa questão do mercado, ela é muito interessante, que realmente não tem concorrência, não há uma concorrência porque há espaço para todos. Quando você diz que não atinge ainda o povo português, então a gente tem aí, no mínimo, sei lá, 2 milhões de pessoas para serem atingidas, entre aspas, pela drenagem linfática. Você se formou, mas você dá formação? Não, nesse momento, não. Não tem. Você viu, agora, você começou como estética, Sim. hoje você foi para massagem. E você tem autoridade até em termos de tempo. Eu acho que até da gente aqui você vive muito mais anos que a gente aqui. Como é que você enxerga, já voltando, falando nesse mercado de trabalho e tal, que eu acho que é aqui, como é que você enxerga a estética desculpa, me corrija, de 2007 para agora? Como é que você enxerga o crescimento? Como é que você enxerga a evolução? Essa evolução aí? Sim, com certeza evoluiu bastante em termos de tratamentos de máquinas. Por exemplo, na época que eu me formei, a depilação com cera estava na moda. Eu fazia depilação o dia inteiro. Hoje em dia, é uma vez no ano que eu faço uma depilação com cera, porque hoje em dia é só o laser. Aí só querem fazer a laser. Aí é só um exemplo como evoluiu a estética. Está muito diferente, tratamentos maravilhosos que antigamente não haviam, para celulite, para rugas, para flacidez, que a gente estava falando da flacidez, que dão resultados maravilhosos que hoje em dia estão aí no mercado. E você começou na massagem, mas você poderia ter, se você quisesse levar a estética para a casa das pessoas, você poderia também. A massagem foi somente porque você não precisava de muito material para isso? Sim, porque assim, para eu fazer tratamentos estéticos, eu preciso de aparelhos. Normalmente os aparelhos de estética são gigantes. E aí, para domicílio, é muito complicado levar. Mas eu, futuramente, tenho planos. Um dia, montar o meu espaço. E aí eu vou conseguir ter mais um leque de tratamentos para oferecer. Hoje em dia, para mim, me dá mais comodidade o atendimento a domicílio por causa dessa questão do horário, né? Mas isso é muita comodidade para as pessoas porque eu vejo hoje que depois da pandemia, os meus alunos que ficaram comigo, ninguém quis voltar para a academia, né? Porque hoje eles entenderam que, tipo, cara, você vem até mim, eu não preciso me preparar muita coisa, então às vezes eu atendo pessoas só de pijama para treinar, entendeu? E tipo, para sair, eles não precisam daquele tempo de deslocamento para ir, antes, preparação prévia, depois para voltar e depois tomar banho e perde aquele tempo. Não, eu saio dali, às vezes eu nem terminei de sair e eles já estão indo tomar banho, eu saio sozinho, entendeu? Na grande maioria. E isso foi uma coisa que ajudou muito, contribui muito para o nosso crescimento. Eu também, quando comecei a atender, foi praticamente na pandemia. Foi em 2019, em 2020 começou a pandemia, né? Aí tive que dar aquela parada, porque não se podia fazer atendimentos, depois voltei. E até hoje o que as clientes dizem é isso, da comodidade. Elas, só em pensar em pegar o carro, ter que se preocupar com o estacionamento, para ir fazer uma massagem, elas já perdem a vontade. E eu indo em casa, é um fator que elas querem fazer toda semana, porque não tem que sair, estão na comodidade do lar. E o que você atribui esse teu sucesso? Porque hoje você tem sua agenda, hoje você se dá o luxo de trabalhar a quantidade de horas que você quer. Sim. O que você atribui a isso? Por que você, Dani, consegue isso? O que você acha que faz com que as pessoas te procurem e podendo optar por outras e você ter essa quantidade imensa de até mesmo pessoas famosas te procurando, artistas e o que você atribui a isso? É assim, no primeiro momento é pela técnica que eu faço, né? Elas veem a técnica que eu faço e querem ou experimentar ou já fizeram com alguém, querem experimentar a maneira que eu faço. Já a partir do segundo atendimento é porque gostaram bastante da técnica,
tem a questão daquela coisa de... como é que eu falo? O contato... a energia, exatamente. Eu, com as minhas clientes, a gente se dá muito bem, já viraram amigas, a maior parte delas já são minhas amigas hoje em dia. E, em outro momento, é o boca a boca. O sucesso, elas vão falando para as amigas e as amigas vão experimentando e ficam minhas clientes também. Esse negócio de energia, isso é importante. Isso eu acho muito legal que a gente lida com o público. Você atende quando você está mal? Assim, tipo, supor, não, estou indo aqui atender porque eu tenho que fazer. Você consegue deixar, de repente, um baixo astral, alguma coisa de lado? Separar, né? Ou você acha isso influencia na hora da tua massagem? É assim, influencia. Se eu estiver saindo de casa e tiver algum problema em casa, com os miúdos ou com meu marido, eu digo assim, olha, agora não, agora eu vou atender, a gente deixa esse problema para mais tarde. Eu tenho que ir muito bem para atender minhas clientes, tenho que ir bem disposta, porque elas estão ali a semana inteira me esperando para aquela hora tem que ser maravilhosa com elas. E eu tento meditar um pouco no carro, ouço uma música para eu me acalmar. E na hora do atendimento eu deixo tudo do lado de fora. E lá dentro é só boa energia para elas. Você também vira massagista, psicóloga e afins? Também, sempre. Qual o tempo de duração de uma massagem? Dura 1 hora, tem a Uma duração hora? de 1 hora. Pode se estender mais um pouco, se eu virar psicóloga, a gente conversa um pouco, às vezes aumenta um pouquinho, 1h20, mas normalmente é 1 hora de massagem. Em termos de qualidade, assim, qual o tempo, qual a quantidade de massagem que você acha que por dia você consegue entregar com qualidade o teu trabalho? Com qualidade, no máximo 5. Eu tenho colegas minhas que às vezes atendem 8 clientes por dia, mas eu penso que o dinheiro não é tudo. Se eu vou no 6º atendimento, eu já estou com minha lombar, que eu não aguento, meus trapézios, que eu não aguento mexer, eu não faço mais marcação, porque antigamente eu fazia bastante. E já a partir do 6º atendimento eu já ficava muito cansada. Até 5 no máximo. É bom entender. É bom a pessoa entender isso, né? Porque se não entregar com qualidade, realmente é melhor você... A gente até fala isso sobre a questão da qualidade e não da quantidade. Exatamente. Porque em algum momento você pode atender como 7ª cliente alguém que está contigo há tanto tempo e você não vai conseguir entregar. Ela vai falar, pô, a Dani... E ela vai sentir. A Dani fazia comigo de uma maneira... E agora ela não conseguiu... Tem alguns momentos que é porque às vezes a pessoa... massagem 18 horas. Sim. E aí você fez 6. Exatamente. Porque você atende mais de 5 na teoria, né? Sim. Então, você vai chegar nela super cansada. Morta, e não vou dar o meu melhor. E aí eu prefiro não marcar. Eu marco até 5 no máximo. Agora, uma pergunta que não tem... Assim, a gente que trabalha pra gente... A gente não pode falhar, a gente não pode ficar doente, a gente não pode nada, né? E hoje se fala muito em delegar as coisas, né? E, por exemplo, no meu caso, não sei se o Molino te falou, mas eu sou advogado. Eu sou advogado. E é óbvio, eu não consigo dar conta de tudo. Então, a gente tem que delegar, a gente tem que fazer parceria, tem que fazer alguma coisa. Você, em algum momento, pensou em, tipo, trazer mais alguém para te dar um feedback, um suporte, para você poder expandir um pouco mais? Porque eu sei que é complicado e a gente, muitas vezes, se apega ao fato de centralizar, né? A gente centralizar. Eu sei que algumas coisas é difícil você descentralizar. Mas você chegou em algum momento a pensar em ter assim, alguém que você possa passar a tua... Não a experiência, mas a maneira como você trabalha com essas clientes? Você já pensou em ter alguém? Ou nunca passou pela tua cabeça e não é uma coisa que você pensa em fazer? Não, ainda não pensei nesse sentido, não. Já pensei em delegar, por exemplo, as redes sociais. Isso já pensei várias vezes. Vou contratar alguém para mexer nas minhas redes sociais, porque eu acabo por não ter tempo. Eu, às vezes, tiro foto do atendimento. Quando eu vejo já é final do dia, aquilo que a gente estava falando, eu já não vou postar aquilo, porque já está no final do dia, eu atendi a cliente de manhã. Aí eu acabo por não trabalhar muito na minha rede social. Vai fazer com a abelha, então. A abelha que vai tomar conta, então.
Pois é, mas assim, em relação a trabalho, não. Nunca pensei nisso. Não delegar ninguém. É interessante, né? Porque, não, na verdade, assim, eu vou até contar uma experiência própria mesmo, assim. A gente lá no Brasil já teve uma empresa chamada The Personal. E essa empresa, a gente teve uns problemas, assim. O nosso trabalho, ele é muito com o cliente, assim. Personalizado. Tá? Personalizado. Por mais que a gente monte uma estrutura de treino e o personal que a gente vá contratar para aplicar isso para os alunos, porque chegou num momento lá no Brasil que já não se tinha mais horário, não tem espaço. Aqui também. Só que aqui eu não faço mais isso. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho horário. Nesse momento, agora, eu não tenho horário para treinar comigo. Ponto. E eu também, hoje em dia, para não ter problemas, e como aconteceu no Brasil, e só descobrimos porque era marido de uma esposa, de uma esposa, é óbvio, é marido de uma aluna, da Camila, e ele foi lá e falou, olha, o personal que você contratou, ele está se oferecendo trabalhar para mim pela metade do preço e tal, e ele acabou não aceitando, e esse cara era muito amigo da minha mulher, inclusive, né? Enfim, e a gente não quis, depois disso a gente ficou meio desiludido com isso, porque era uma pessoa muito próxima a gente, assim, era na época um cara que estava começando e que a Camila, inclusive, ajudou muito esse cara. E hoje em dia eu não faço mais isso. O que eu prefiro fazer hoje em dia? Eu pego, se eu tiver algum cliente, eu indico para essa pessoa vai lá e dá aula e eu não quero nada em troca. Porque para mim é muito melhor do que depois me desiludir com o negócio. Então hoje, talvez a Dani, respondendo uma pergunta que foi feita para a Dani, mas eu acredito que seja o mesmo problema que o meu, quem gosta da Dani, gosta da Dani. Né? Quem gosta de mim, gosta de mim. Mas se a gente começa a pegar uma pessoa que a gente não tem contato, entendeu? Eu conheci a Dani por causa de uma cliente dela, que no final das contas eu tinha atendido, a gente até conversou sobre isso, eu dei um atendimento para essa pessoa, para o aluno de um mentorado da minha esposa, e aí eu fui lá e dei no momento que ele foi viajar. E até brinquei, eu falei, cara, eu nunca adorei dar aula para esses alunos, mas eu nunca poderia dar aula para eles, porque, cara, são alunos de outro professor e eu não me sentiria feliz. E a Dani sabe disso que eu estou falando aqui, que foi verdade. E no final das contas, infelizmente ele veio a falecer. E por eu ter tido contato prévio com essa pessoa, com esses alunos, eu acabei indo lá, eles me procuraram para dar aula. E aí eu fui dar treino. Mas hoje é muito difícil, entendeu? Hoje você não pode deixar qualquer um, porque ninguém vai ter esse respeito. Hoje eu tenho certeza que se a Dani for fazer massagem para alguma amiga, com certeza ela vai fazer aquela massagem e depois a cliente vai ser daquela amiga. Exato. E você não vai passar por cima. Isso é uma coisa que eu não sei, você como advogado, você consegue mandar estagiários para fazer alguns serviços, fazer algumas coisas, né? E aí você está muito amarrado por contratos em tudo que você faz, né? Porque na verdade também, mesmo na minha área, né, eu já enfrentei também mais ou menos isso. De você ensinar o serviço e por trás a pessoa tá pegando cliente e tal. E não foi uma, nem foi duas. O André, que é o meu parceiro aqui no Dois no Pod, cara, a gente delimita. Mas mesmo que não delimitasse, existe uma questão do caráter nosso, né? Da gente fazer... a gente faz parceria. Então, tipo assim, tem momentos que ele fala assim, Gustavo, aí, ó, o cara fechou aqui e tal, você mandou o cara me procurar, toma, X valor. É teu. Então, é muito difícil hoje você ter esse entrosamento. Então, o André, meu irmão, meu camarada, e a gente, de todas as pessoas assim que eu fiz parceria, é o cara que assim, a gente é perfeito. Uhum. A parada é perfeita, mas eu acho que é realmente isso. Principalmente no caso de vocês dois, porque eu acho que vocês não têm uma lei. Sim. Né? Então, vocês não seguem uma lei. Eu sigo o que está ali na lei, óbvio. Nós temos os pulos do gato, né? A gente tem ali aquela questão que a gente já dá experiência, né? Mas a gente tem ali alguma coisa para se basear e vocês não têm. Uhum. Óbvio. Tem o carisma, né? Tem a empatia e tem a simpatia também, porque às vezes você...
Tipo assim, pô, o cara é meu cliente, mas eu ali é cliente e tal. E o outro é, pô, cliente, o cara, pô, irmão, parceiro. É um pouco mais, né? E virou amigo, mas tem essa diferença. Pô, eu aprendi bastante sobre massagem Eu hoje. até descobri que não pode fazer quem tem pressão alta, você nunca sabia. Eu É, até achei que isso também. aliviava, Se né? tiver controlada Aham. com medicamento, pode, mas se não, não se deve mesmo. Isso é bom que a gente acaba descobrindo Sim. coisas. Dani, eu sei que você não tem horário, né? Mesmo que eu ia te oferecer para pagar o dobro, mas você não tem horário. Aliás, o triplo, mas você não tem horário. Pois é, ainda bem, né, que eu não tenho, que eu tô com a agenda cheia. Mas graças a Deus, Graças que a assim Deus. continue. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui a rede social da Dani. Se vocês quiserem acompanhar lá, ela ainda não tem, assim... Ela tem muita coisa na rede social dela, mas a gente tava falando antes, né, Molinos? Ela tem vergonha Ela tem vergonha, ela disse que ela não gosta de publicar aparecer. o vídeo e tal, mas a gente ainda vai... tenho, vamos ver se isso vai mudar. A gente vai mudar isso aí. E vou te falar uma coisa. Ela falou, olha, vocês que estão me convidando para lá, e eu só tenho uns 15 minutos de 15 conteúdo. Já passamos de 1 hora. Sério? E 15. Nossa! Então, assim, dos teus 15 minutos de conteúdo, já Gente. passaram mais de 1 hora, entendeu? Tô Então, besta. assim, no final das contas, cara, a gente sai daqui, cada podcast, assim, né? A gente acaba saindo e descobrindo coisas que, eu confesso, eu tô no meio. Talvez o Gustavo, por ser advogado, talvez não viva tanto quanto eu, assim, apesar de ele ser um entusiasta, foi um dos motivos dele criar isso e ter a ideia de criar. Na verdade, o nome ele falou no início que era meu, mas a ideia disso foi dele. Enfim. Enfim. Mas cara, você falou várias coisas que eu acho que foram super importantes, assim, principalmente porque para mim massagem era só chegar ali, deitei e tá, mas só passar mas creme. enfim, eu né? sei, Muita lógico, gente é pensa. lógico, mas você falou da parte modeladora e isso é bom para esclarecer, porque realmente para mim, quando eu vejo na internet, antes e depois, de uma modeladora, será que aquilo é de verdade? Será que aquilo realmente funciona? É de verdade. Então, isso é uma coisa que eu acho Mas não em todos importante. os casos, sim. Isso é perfeito Isso também, aí. entendeu? Isso é perfeito também, porque quem te procurar agora, a partir de hoje, já sabe o que ela pode esperar, entendeu? Que nem todo mundo vai ter o mesmo resultado. Com certeza. E aproveitar antes de terminar, né? Pô, olha só. Todos nós aqui temos as nossas profissões, né? Não somos podcasters em tempo integral. Então é muito importante que você faça a inscrição no canal. Ativa o sininho aí, pô, compartilha esse conteúdo para ajudar a gente aí a chegar a mais pessoas esse conteúdo. A gente vai ter muita coisa ainda aqui. Acho que é o nosso 5º ou 6º episódio. Eu também tô, não sei. Mas enfim, acho que é o 5º ou 6º episódio. O André que deve saber, que sabe tudo disso. Então a gente vai ter muita coisa aqui. É importante que a gente divulgue aqui o nosso programa, que fala de coisa boa, cara. Fala de saúde. Então, todo mundo tem... Sem saúde, você pode ter o dinheiro que for. Sem saúde, não adianta nada. Verdade. Então, eu queria só falar mais uma coisa aqui. E não é nem rasgar seda, não. Mas o Molinos falou que a ideia foi minha. E no primeiro episódio aqui que a gente fez, que a gente saiu daqui, o meu filho, que por acaso é o técnico, né? Inclusive, eu acho que a gente vai perder nosso técnico, tá? Isso é uma papo outra coisa. Eu meio que percebi alguma coisa hoje. Pois tô boladão, hoje tô querendo dobrar ali o cachê dele, mas eu não sei se ele vai querer. Mas enfim, ele falou, quando chegou em casa, ele falou assim, e ele é o termômetro, ele falou assim, pai, pô, o Molinos é o cara certo. E a gente, assim, tem sido muito legal essa experiência e a gente vai ter muito mais coisa aí. Vamos ter externas, tá? Vamos ter externas, a gente vai acompanhar vários eventos. Molinos teve um problema e voltou agora, né? Um problema pessoal. E a gente vai fazer aí... Vocês vão ver no nosso canal muitas coisas. E uma das coisas dessa preocupação, não tem problema de falar, minha mãe faleceu agora na última semana, talvez quando vocês verem esse vídeo já vai ter algum tempinho, mas a minha mãe faleceu há pouco tempo, e uma das minhas preocupações era exatamente assim, falei, putz, eu não tô lá, eu não sei o que tá acontecendo, e eu não tava realmente, eu fiquei enfurnado dentro de um CTI com a minha mãe, enfim. E quando o Gustavo fala isso, é de verdade mesmo, assim, a gente tem outras profissões, aqui não é o nosso ganha-pão, não é o nosso meio de vida, enfim, e a gente faz porque a gente quer, a gente faz porque a gente gosta, a gente dedica o nosso tempo. A Dani, por exemplo, está aqui com a gente, cara, como ela falou, ela tem o horário dela da manhã, a parte da tarde, que agora quando a gente está gravando, é para os filhos. Então, assim,
ela tá aqui despendendo um tempo dela também. Então, assim, isso tudo para poder levar para vocês o melhor conteúdo, as melhores informações sobre qualidade de vida, sobre atividade física, no caso hoje sobre massagem, entendeu? Então, assim, temos pessoas aqui dedicadas a essa melhora. Por exemplo, até a NutriEvolution, que é o nosso patrocinador, são pessoas que indiretamente também pensam também nessa qualidade de vida, né? Com os suplementos que eles vendem. Com certeza, eles não abriram essa loja somente porque querem ganhar dinheiro, porque eles acreditam na qualidade de vida. Então, assim, nós estamos rodeados aqui hoje no nosso podcast de pessoas que acreditam. Por isso, cara, segue, compartilha, cara, dê o seu like, dê a sua contribuição de alguma maneira, envie sugestões, tudo que vocês puderem, para quê? Para a gente poder levar o melhor conteúdo. Nós estamos embrionários, nós estamos começando, mas eu te garanto que a gente está fazendo isso com muito amor, com muita paixão e com muito carinho, assim. Então, todo mundo que está aqui hoje, o Edu que está ali atrás, a Dani que está aqui na minha frente, o Gustavo que está aqui, o André que está lá no Porto agora. Então, assim, todos indiretamente e diretamente, cara, estão aqui nesse momento para levar para vocês o melhor que a gente tem para oferecer. É isso aí, exatamente. Dani, muito obrigado pela tua presença, né? Valeu por ter contado a tua experiência. Eu tenho certeza que você vai ter mais sucesso ainda e vamos expandir isso aí, tá? Vamos cuidar da tua rede social. Vamos sim, para você tratar disso. Vamos tratar disso para você expandir mais ainda, também para você mostrar a tua qualidade, né? Verdade. Porque hoje o melhor lugar para você mostrar, felizmente ou infelizmente, é na rede social. E, enfim, eu desejo muito mais sucesso para você. A gente aqui deseja muito mais sucesso para você. E que você prospere mais e mais. Obrigado pela presença. Obrigado de verdade mesmo pelo seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. Principalmente que eu sei que para você foi muito difícil topar. Não foi difícil você topar, foi difícil você chegar até aqui. Sim. Entendeu? Então você viu que a coisa fluiu e assim, você foi fantástica. Muito obrigado mesmo por acreditar na gente e contribuir com a sua experiência. Tá? Foi um prazer. Muito feliz. É isso, gente. Até o próximo episódio. Lembrando, 2 no Pod, Marombicast, NutriEvolution, segue, curte, compartilha, Dani Estética. E Abelha Digital. E Abelha Digital. É isso. Fui. Até o próximo. Tchau.